somos tidos como seita porque aceitamos Ellen White e seus escritos como tendo sido inspirados por Deus. Ou seja, é a Bíblia mais Ellen White. Muito legal, cara. Sinceramente, uma coisa bem idiota. Mas Paulo já dizia, se alguém vos apresentar outro evangelho que não este nosso Senhor, seja anátema. Vocês são hereges mesmo, da pior espécie, o mais ralé e o mais pedante, diga-se passagem. Eu gosto de pregar sobre 2 Crônicas 34, porque ali nós vemos a reforma que Josias promoveu no reino. A reforma é baseada na Bíblia Sagrada, que foi encontrada no templo, né? Leia lá depois, que capítulo bem interessante. O livro da lei, né? O livro de Moisés é encontrado no templo, e a leitura do livro da lei promove uma reforma espiritual tremenda no reino de Judá. Mas, além disso, o rei pede que seus servos consultem uma profetisa que estava viva na época, Hulda, pedindo orientações. Perfeito, ali nós temos então a interação entre o profeta canônico, Moisés, a Bíblia, portanto, e uma profetisa não canônica, que não escreveu partes da Bíblia. Portanto, você não tem, por exemplo, o segundo livro de Hulda, primeira carta de Hulda, porque ela não escreveu nada que consta na Bíblia. É interessante. Aí, no caso, a sola escritura é jogada na lata do lixo. É incrível como um protestante faz essa safadeza. Esses segmentos de seita fazem essa tremenda safadeza. E veja que ele diz, nós acreditamos na Bíblia como única regra de fé. Mas a profetisa era um White. E agora ele está querendo fazer, evidentemente, um paralelismo com uma profetisa do Antigo Testamento. Mas vamos lá. É uma profetisa não canônica, assim como Noé, assim como Natã, assim como João Batista, que são personagens, né, que são profetas, que foram inspirados por Deus, receberam o dom do Espírito Santo, né, o dom profético, mas não escreveram partes que constam na Bíblia. Portanto, são não canônicos. Nós cremos que Ellen White é uma profetisa nesse sentido. Dizer que é o seguinte, depois de toda a revelação que foi concluída, aí você está dizendo que de repente de uma hora para outra existe o quê? Um apêndice chamado Ellen White, né? A Ellen White vai ter que ser anexada à Bíblia Adventista. Por que vocês não fazem isso? Criem um novo cano bíblico. O cano bíblico de que, sei lá, de Gênesis até o Novo Conflito. Pronto. Porque todas aquelas pessoas que acusam vocês de seita, de fato já tem um dado bastante elucidativo de que vocês são uma seita de verdade. Por quê? Primeiro, vocês acrescentam algo que vai além da escritura. No fundo, quando você afirma que a Ellen White é uma profetisa, entre aspas, equiparada à Sagrada Escritura, então na prática você está acrescentando algo à Sagrada Escritura. Não somente um sentido da interpretação da Sagrada Escritura, como um sentido canônico da Sagrada Escritura. E ao mesmo tempo você diz, não, mas ela não é canônica. Sim, não é canônica dentro do cano oficial bíblico, mas na prática ela é canônica. É isso que você está afirmando. Você está afirmando que a Ellen White tem um peso tal, que toda visão da Bíblia tem que ser analisada segundo as baboseiras que essa mulher escreveu. Então, na verdade, é a Bíblia segundo Ellen White. É a Bíblia segundo o cânon da Ellen White. Então, da próxima vez, seja honesto. Só isso. Vamos lá. Uma profetisa não canônica, aquilo que ela escreveu, e foi muita coisa, né, muita coisa impressionante, não faz parte da Bíblia, não é tido pelos adventistas como uma segunda Bíblia. Por mais que alguns evangélicos e protestantes tentem emplacar a narrativa de que os adventistas têm Ellen White como uma segunda Bíblia, isso é falso. Não é falso. Você mesmo já declarou, por exemplo, que ela é uma escritora que, embora não canônica, mas ela serve de inspiração para entender os textos da Bíblia. Então, na prática, vocês não oficializam esse cânon porque fica muito clara mais a heresia, né? Então, vocês ficam fingindo que ela não é canônica, mas ela é uma profetisa. Como tal, ela serve como elemento de revelação equiparada à Escritura. Então, na prática, ela é canônica, sim. Ou então, vocês vão ter que afirmar, como a igreja afirma, que existem textos canônicos, ou seja, o texto da Sagrada Escritura, e existe uma tradição oral. Mas veja que a própria tradição oral que a igreja alardeia não é uma profecia. Não é necessariamente algo de alguém iluminado. Não. É um conjunto de conhecimentos práticos, vivenciados pelos apóstolos, de histórias que acompanham junto à Sagrada Escritura. Na verdade, a oralidade e a Escritura se complementam entre si. Então nós somos até um pouco mais humildes do que uma dondoquinha lá que levou uma pedrada na cabeça e começou a dizer que tem profecia na cabeça também. Né? Vamos lá. A própria Ellen White escreveu sobre isso e disse que os livros dela não constituem uma segunda Bíblia. Ela sempre exaltou a palavra de Deus, inclusive se comparando, né? Dizendo que era como uma luz menor que aponta para a luz maior. Ah, que bonitinho. É uma luz menor que aponta para uma luz maior. Né? Mas em compensação, essa luz menor prevalece sobre a luz maior. Já que se
os adventistas podem alegar o dom da profecia, então eles podem alegar o dom também do acréscimo da revelação divina. Simples assim. Assim como Hulda, naquele tempo, era uma luz menor, né? Uma profetisa não canônica, que estava orientando o povo a como obedecer a palavra de Deus no texto canônico de Moisés. Primeiramente, querer fazer uma comparação descabida de uma profetisa do Antigo Testamento, quando há todo um procedimento da revelação divina, todo um histórico da revelação divina, com uma aventureira do século XIX que fica justificando um bocado de erros históricos, um bocado de erros teológicos absurdos, como também até mesmo uma profecia que deu errado, né? Uma profecia de uma promessa da vida de Cristo que não aconteceu. Então isso se chama patifaria, nada mais do que isso. Então a luz maior sempre será a Bíblia. A Bíblia Sagrada ocupa para os adventistas uma posição sem igual. Não há nada que se compare a ela. Mentira, vocês colocam a Ellen White acima da Bíblia. Você mesmo se contradiz, cara. O seu discurso é autocontraditório. É a Bíblia segundo Ellen White. A não ser que realmente vocês afirmem que a Ellen White não seja uma pessoa autorizada para falar em nome da Bíblia. Simples assim. Nossa suprema regra de fé e prática. Não é verdade. Protestante não coloca a Bíblia como regra de fé e prática única. Na verdade, é cada um criando a sua opinião como regra de fé e prática única. Isso é o protestantismo. Protestantismo, cada um pega a Bíblia e cria a ideia que quiser do que é a Bíblia. Porque o livro chamado Bíblia, ela não se auto-interpreta. É um livro inanimado. Está lá um escrito, um bocado de texto, mas aí você tem que o quê? Você tem que interpretar aquilo que tem que ser entendido. E detalhe, o pior de tudo é que a Bíblia é um livro histórico. Ela faz parte de um ambiente histórico, de um ambiente institucional chamado igreja. Esse ambiente institucional não é adventista, não é testemunho de Jeová, não é batista, não é presbiteriano, não é luterano, não é anglicano. É católico. Simples assim.